Bem-vindos ao canal Neville Goddard Universo Quântico. Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo novo. Já deixa o like agora, porque isso mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante e ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. E se quiser apoiar ainda mais esse trabalho e fazer parte da comunidade, é só clicar em assinar. Fico muito feliz em ter você aqui. Vamos ao áudio de hoje. Eu sou toda imaginação. De 4 de junho de 1971. Vocês acharão esta noite muito prática e, no entanto, garanto-lhes, muito espiritual. O cristianismo precisa ser continuamente redimido da história secular, pois Jesus Cristo é a imaginação humana. Como Paulo nos diz em sua primeira carta aos Coríntios. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que compreendêssemos os dons que nos foram dados por Deus. Agora, esta noite, mostraremos um desses presentes, se você realmente entender quem é Jesus Cristo. Eu lhe digo, ele é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Esse é Cristo. É um choque quando você ouve isso pela primeira vez, se você foi criado na tradição como orador. Fui criado em um lar cristão e, naturalmente, como centenas de milhões de cristãos, aprendemos isso como uma história secular, um menino que nasceu de uma mulher que não conheceu o homem, e que seu pai era Deus, e ele era filho de Deus, e essa foi a história como me foi ensinada. Mas eu estava buscando e buscando desde que me lembro. Eu acreditei na história que minha mãe me contou. Eu acreditei. E não consigo descrever para ninguém o choque que senti e às vezes, talvez, eu me perguntasse se não teria sido melhor voltar atrás, como Israel no deserto, e voltar à escravidão, mas eu não podia, assim como eles não podiam. Eles tinham que continuar caminhando em direção à terra prometida. Pois quando você está desiludido, tendo aprendido a história como todos nós aprendemos, e descobre que ele não é algo na história, ele está mais perto do que sua respiração, na verdade, ele nem pode estar perto, ele é seu próprio eu, ele é sua própria e maravilhosa imaginação humana, isso é um choque tanto. Posso contar melhor contando uma história. O ano era 1933. Roosevelt foi eleito. Eu estava neste país há 11 anos. Nunca quis realmente voltar para Barbados. Meus pais vieram naquele ano e imploraram para que eu fosse para Barbados e me juntasse à família, me tornasse um membro da família, e eu recusei. Eu disse: não. Eu os vi partir no barco e, estranhamente, enquanto eles partiam e eles estavam no convés e eu acenei adeus para eles, uma sensação peculiar tomou conta de mim, e eu tive um desejo que nunca tive em 11 anos de ir para Barbados. Eu tinha acabado de me despedir deles e dito não ao seu pedido. Eles teriam pago todas as despesas e me trazido de volta, e tudo teria sido perfeito. Então, do barco, fui até meu velho amigo Abdullah. Ele nasceu, segundo me disseram, na Etiópia. Era um homem negro, criado na fé judaica, mas realmente entendia o cristianismo como poucos homens que conheci. Ele entendia a lei, não a promessa. Ele entendia a lei. Então, fui até ele e lhe contei o sentimento que me invadiu, que eu queria ir para Barbados. Eu tinha acabado de acenar para meus pais, e um sentimento peculiar me tomou, e ele me disse: você está em Barbados. Bem, isso não fez sentido para mim. Estou na casa dele na rua 72, perto da Central Park West, era lá que ele morava. Ele morava na rua 72 Oeste, número 30. E aqui estou eu na casa dele, e ele me diz que estou em Barbados. Ele não explicou o que queria dizer. Então, com o passar dos dias, eu disse a ele: AB, não estou mais perto de Barbados do que quando falei com você. E ele me disse: se você está em Barbados, não pode discutir os meios de chegar a Barbados. Você precisa viver em Barbados, na sua imaginação, como se estivesse lá, como se estivesse, e ver o mundo de Barbados. Se você dormir em Barbados e ver o mundo de Barbados, os meios aparecerão e você irá para Barbados. Mas, no que me diz respeito, você já está em Barbados,
porque a desejou intensamente. Tudo o que você precisava fazer era simplesmente entrar, e você entra agora na cidade de Nova York, mesmo que esteja a 3.200 quilômetros de distância, através da água, e você não vai atravessar a água a pé, mas entra em Barbados e vê o mundo de lá. Se você vê o mundo de Barbados, então você tem que estar em Barbados. Ele não me explicou então, mas aprendi mais tarde que o homem, sendo todo imaginação, está onde quer que esteja na imaginação, e a imaginação é o Deus no homem. Esse é o corpo eterno do Senhor Jesus Cristo, e todas as coisas lhe são possíveis, e por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez, que o que agora está provado foi outrora apenas imaginado. Essas coisas eu não sabia então. Ele simplesmente falava no quadro geral. Mas fiz o meu melhor e dormi mentalmente em Barbados, na casa da minha mãe. Eu olhava o mundo e o via de Barbados. Eu olhava o mundo e o via de Barbados. Eu via a cidade de Nova York a 3.200 quilômetros ao norte de mim, noroeste, pois estamos a uma certa latitude 13 norte, Nova York está a 42 norte. Estamos na 59ª longitude, Nova York está na 74ª, então eu a via a noroeste, como eu podia imaginar. Ouvi os ruídos tropicais. Chamamos esta terra de tropical. Na verdade, não é tropical no verdadeiro sentido da palavra. Quando você vai para os trópicos, é algo completamente diferente, e eu nasci nos trópicos, quase no Equador. É um odor completamente diferente. O pôr do sol é assim, e você olha para o sol, e ele desaparece de repente. Uma bola de luz vermelha se torna verde. Você está olhando para o sol e, de repente, em questão de uma fração de segundo, você está vendo um sol verde. Você está vendo o complemento de vermelho. Então, não temos crepúsculos em Barbados. O sol se põe rapidamente de uma bola vermelha para uma bola verde, e você vê a bola verde. Então, toda a atmosfera é diferente. Bem, eu me coloquei nisso e senti que minha mãe e meu pai estavam no quarto deles, e que meus irmãos, aqueles que ainda não eram casados, estavam na casa. É uma casa enorme, grande e antiga. E lá eu dormi. Estávamos no final de outubro. Quando chegou o final de novembro, eu disse a AB: AB, não estou mais perto de Barbados. Ele respondeu: Você está em Barbados. Então, virou-me as costas, caminhou em direção ao seu quarto e bateu à porta, o que não era um convite para segui-lo, se é que você entendia a AB. Ele estava me ensinando uma lição, a lição da fé. Se eu estivesse realmente dormindo em Barbados, nenhum poder no mundo poderia interferir na minha viagem para Barbados. Estamos no final de novembro. O último navio saindo de Nova York com destino a Barbados seria no dia 6 de dezembro. Eu queria chegar lá antes do Natal, então não podia mais levantar a questão. Mas na manhã do dia 4 ou 3 de dezembro, recebi uma carta do meu irmão Vitor. Não pedi a ele nem a nenhum membro da minha família que me levasse para Barbados. Ele escreveu uma carta e justificou o conteúdo desta maneira. Somos, você sabe, uma família grande, 9 irmãos e uma irmã. Nunca estivemos juntos em volta da nossa mesa de Natal desde que éramos uma família, pois houve um intervalo entre minha irmã Daphne e os 2 últimos meninos de 8 anos. Naquela época, meu irmão mais velho já tinha ido para Demerara, na Guiana Britânica, e, quando ele voltou, meu irmão Lawrence foi para a Universidade McGill estudar medicina, e estávamos sempre nos mudando. Mas, desta vez, todos estavam presentes, menos eu. E ele disse: Estou anexando um pequeno cheque, $50. Mas em 1933, quando havia 17 milhões e meio de desempregados, e não tínhamos 204 milhões de cidadãos, tínhamos apenas 120 milhões, foi uma coisa enorme. Se você tivesse idade suficiente para saber, posso lhe dizer? Foi realmente um horror. Bem, eu estava entre os desempregados, então ele sabia que eu poderia vir se os termos estivessem lá, que eu tinha minha passagem paga, então ele anexou uma ordem de pagamento de $50 para comprar um terno. Bem, você podia comprar um terno naquela época por $12, $10.
Você podia comprar um par de sapatos MC-CAN, por $3. Então, fui até a companhia de navegação porque na carta ele disse: notifiquei a companhia para emitir uma passagem para você e então, com os $50, você compra o que precisa para a viagem e assina os chips, e quando o navio chegar, eu irei encontrá-lo e pagar todas as coisas em que você incorreu, todas as dívidas. Então, quando fui até a companhia aérea, eles me disseram: sinto muito, Sr. Goddard, mas não tenho passagem de primeira classe para o senhor. Podemos acomodá-lo na terceira classe. O senhor tem acomodação de primeira classe para refeições e pode usar todas as outras áreas da primeira classe, mas para dormir, precisa se mudar para a terceira classe. Eu disse: por mim, tudo bem. Eu aceito. Voltei para Abdullah e contei a ele. Sabe o que ele fez quando eu disse: vou de terceira classe para Barbados, mas tenho as acomodações de primeira classe para o dia? Ele disse: quem te disse que você vai de terceira classe? Você já está em Barbados e foi de primeira classe. Novamente, ele fechou a porta na minha cara. Desci até o navio na manhã em que ele partiu, no dia 6 de dezembro, e o agente de passagens me disse: Sr. Goddard, tenho boas notícias para o senhor. Houve um cancelamento, e agora o senhor pode viajar na primeira classe, mas a dividirá com outras 2 pessoas. Há 3 pessoas na cabine. Por mim, está tudo perfeitamente bem. Então, desci na primeira classe. Abdullah me disse: sabe, Neville, quando você voltar de Barbados, você terá morrido. Ele nunca explicou uma declaração dessa natureza. Você terá morrido. Estou voltando de Barbados, mas terei morrido. Ele falava daquela maneira enigmática. Pois é, eu falava. Fui para Barbados. Eu era vegetariano rigoroso. Não comia um pedaço de carne, peixe ou ave havia 7 anos. Não fumava, não bebia álcool, não fazia sexo, estava desiludido com meu primeiro casamento, e a coisa toda foi simplesmente, me tornei celibatário. Voltei de Barbados, e em Barbados, eu era o mesmo ser que era quando cheguei, para desgosto da minha família, pois eles ganhavam todo o dinheiro com mantimentos, vendendo carne, peixe, álcool, de tudo, e estou aproveitando a viagem graças aos esforços deles, e ainda assim não estou aceitando o que me oferecem. No caminho para o norte, fiz tudo o que não fazia há 7 anos. Ele estava certo, e eu morri. Esse estado de consciência morreu. Foi isso que morreu. Neville é o ser imortal, isto é, o homem interior é imortal. Eu estava preso em um estado. O estado do qual parti. Então, no que me diz respeito, eu morri para esse estado. Veja bem, a vida nada mais é do que uma fome. Todo este vasto mundo é uma fome, e existem inúmeros estados de consciência a partir dos quais você e eu podemos ver o mundo para satisfazer essa fome. Então, saímos de um estado para outro, e fazemos isso da mesma forma que eu fui a Barbados, e dormindo fisicamente na cidade de Nova York, na minha imaginação, eu dormia em Barbados, e meu irmão se sentiu motivado a me enviar uma passagem, e justificou isso contando-me a história da família que nunca tinha estado junta no Natal, para facilitar para mim dizer sim, pois eu não a solicitei. Eu não pedi. Ele simplesmente escreveu a carta, anexou um pequeno rascunho e me disse para ir buscar minha passagem. Então, fiquei lá por 3 meses e voltei, e então, eu lhes digo, descobrir que o poder criativo do mundo era minha própria imaginação foi um choque terrível. Era mais fácil no passado acreditar em um Cristo externo, muito mais fácil acreditar em um Deus externo a quem eu pudesse orar e então, se ele não respondesse, eu diria: bem, tudo bem, então ele não quer que eu tenha isso. Eu poderia justificar o fracasso. Mas então eu não tinha escapatória, e isso é algo muito difícil. Eu não podia me virar para a esquerda ou para a direita e louvar ou culpar ninguém, pois eu havia encontrado a causa dos fenômenos da vida, e essa causa era a minha própria e maravilhosa imaginação humana, e é isso que as Escrituras chamam de Deus e Jesus Cristo. Então eu lia de forma diferente. Eu ia ao cinema com ele.
Lembro-me do dia em que o levei para ver um certo quadro, e ele disse: Neville, diga-me, você entendeu alguma coisa? Então, comecei a interpretá-lo para ele. Era o Conde de Monte Cristo. Ele disse: Intérprete para mim, e quando fiz, ele ficou tão animado e tão emocionado por eu ter aprendido a lição de que tudo está nos ensinando a mesma lição neste mundo, não há nada além de Deus no mundo. Então, um dia, peguei o capítulo 14 de João e interpretei para ele, porque ele queria que eu me levantasse, e não mais do que, digamos, 1 dúzia ou 20 de nós íamos às reuniões, ele ensinava hebraico. Foi lá que aprendi hebraico. E quando peguei o capítulo 14 de João e comecei a explicá-lo dessa maneira, eis que novamente a excitação tomou conta dele. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que vou preparar-vos lugar? E, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E expliquei a ele nos mesmos moldes do que acabei de contar sobre minha viagem a Barbados. Preparei um lugar para esse homem exterior que não podia fazer nada além de estar ancorado pelos seus sentidos. Lá estava eu, morando em um porão na rua 75, e meus sentidos ditavam o fato de que eu não tinha dinheiro, mais nenhum, e estava desempregado. Eu não conseguiria chegar ao Bronx sem pedir 5 centavos emprestados, e mesmo assim eu queria ir para Barbados. O homem interior é a minha imaginação, e essa é o Senhor Jesus Cristo, e tudo é possível para ele, se eu puder crer nele. Então, agora, vou preparar um lugar para você, Neville, o homem exterior. Assim, dormi em Barbados e vi o mundo como teria que vê-lo se estivesse em Barbados, e em apenas 6 semanas os recursos chegaram, e fiz a viagem mais paradisíaca para Barbados. Passei 3 meses em Barbados e tive uma viagem de volta encantadora, trazendo somas adequadas para me sustentar por um tempo, tudo um presente da minha família, que eu não solicitei. Então, descobri quem era o Cristo das Escrituras. Ele era minha própria e maravilhosa imaginação humana. Mas, por tradição, lutei ao longo do caminho e voltei aos conceitos tradicionais e à crença nos meus sentidos e à crença na evidência dos meus sentidos, e no que eles ditavam, até finalmente romper o Deus tradicional para o Deus da experiência. Eu experimentei Deus naquela viagem. Por que quem fez isso? Eu fiz tudo na minha imaginação, e aconteceu, e se por ele todas as coisas são feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez, e eu sei exatamente o que fiz, bem, então, eu o encontrei. Encontrei aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e os profetas, mas o encontrei e ainda o chamei de Neville. Não o chamei por outro nome. A Bíblia o chama de Jesus Cristo, que significa Deus, o Salvador. Encontrei o Salvador, e ele era minha própria e maravilhosa imaginação humana, e isso foi um choque terrível, porque ali estava um homem normal, com todas as fraquezas do mundo, todas as limitações da carne, coisas que eu havia feito das quais não me orgulhava e possivelmente ainda era capaz de fazer, e, no entanto, aquele era Deus. Então, a sua maravilhosa imaginação humana, eu sei por experiência própria, é Deus. Esse é o Cristo das Escrituras. Ora, imaginação somada à fé é o material com o qual moldamos o nosso mundo. Dizem-nos que sem fé é impossível agradar a Deus. Leia isso no capítulo 11, versículo 6, da Epístola aos Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, o que é fé? Ela é descrita no mesmo capítulo 11. Bem, deixe-me dar outra definição: fé é a apropriação subjetiva da esperança objetiva. Eu esperava ir para Barbados. Eu a apropriei subjetivamente. Fisicamente, eu estava na cidade de Nova York, na rua 75. Subjetivamente, eu estava em Barbados. E então, para provar que eu estava em Barbados, eu simplesmente olhei para o mundo. Se eu pudesse ver o mundo como teria que vê-lo se estivesse em Barbados, então eu me apropriava subjetivamente desse estado. Se eu dormir em Nova York e ainda souber que estou em Nova York, permanecerei lá para sempre. Não haverá mudança no meu mundo. Tive que me apropriar subjetivamente da minha esperança objetiva.
Minha esperança objetiva era estar em Barbados. Agora, seja lá o que for que alguém tenha como esperança objetiva, deve se apropriar subjetivamente e dormir nessa apropriação subjetiva. Você quer ser e você escolhe. Tudo bem, você simplesmente se apropria subjetivamente. E esse foi o início da minha transição de um Deus da tradição para um Deus da experiência. E quando voltei para Nova York, amigos meus que me conheciam nos dias em que eu nunca tinha tocado em álcool ou fumado, eu nunca adquiri o hábito de fumar. Eu tentei, mas não consegui. Álcool eu consegui. Outras coisas como, bem, você escolhe, todas essas coisas que faço, confio não em excesso. Às vezes em excesso, sim, mas, ainda assim, eu as fiz, para descobrir que não me prejudicou em nada em relação ao meu progresso espiritual. No entanto, acusaram-no, a imaginação humana, de ser um glutão, um bêbado e um amigo de pecadores, alguém que amava a companhia de prostitutas e cobradores de impostos e todas as coisas do mundo que as pessoas evitam, e aqui estava a imaginação humana no meio de tudo isso, tentando mostrar a todos quem ele é. Que ele está de fato sepultado no homem, e que um dia ressuscitará no homem como o homem em quem ele ressuscita. E quando isso aconteceu comigo em 1959, que choque! Mas foi em 1933 que essa coisa realmente começou a se desenrolar dentro de mim, quando o velho AB não quis explicar o que queria dizer quando me disse: Você está em Barbados. Então, se você me dissesse agora mesmo: Eu gostaria de ter $100.000, se eu estivesse lhe dizendo agora como ele me diria, eu teria que dizer: Você tem. E se você não dormir esta noite com a posse deles, não estará fazendo o que eu lhe disse. Se você quer alguma coisa, simplesmente durma nela como se a tivesse. O segredo de sentir como se fosse verdade, esse é o segredo. E assim, nós não recebemos o espírito do mundo, o espírito do mundo é a dúvida. O corpo da dúvida é Satanás. E como Blake tão clara e lindamente afirmou: Oh, meu Satanás, tu és apenas um idiota. E não sabes distinguir a vestimenta do homem. Era vestimenta limitada pelos seus 5 sentidos, limitada pelo que a razão lhe ditava. À noite, quando vou dormir, a razão me diz: Você agora está dormindo na rua Carol 1025, e a razão me diz o que eu tenho no mundo. Mas suponha que eu não goste do que pareço ter e a razão dita? Devo ousar assumir que sou aquilo que gostaria de ser e dormir nesse estado, em vez do estado que minha razão e meus sentidos ditam. Se eu ousar fazer isso, sei pela experiência de 1933 que funciona. Ensinei essa lei a todos que me ouvirem. Muitos ouvirão, sim, muitos já aprovaram. Mas somos criaturas de hábitos, e quando a razão dita o dia todo e a cada momento, tendemos a voltar ao que a razão dita e ao que os sentidos ditam. Mas o ser que fala em você é o Senhor Jesus Cristo, e ele é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Então, ele está lhe dizendo: Não tenha medo. Não se turbe o seu coração, pois na casa de meu pai há muitas moradas. Mansões significa estados de consciência, e todos eles têm o propósito de satisfazer a fome de um homem. Eu tinha fome de Barbados. Era um estado para satisfazer essa fome. Chegará o dia em que haverá uma fome que nada neste mundo poderá satisfazer, exceto uma experiência com Deus. Isso é um estado de consciência. Existe uma fome por dinheiro que nada pode satisfazer além do dinheiro. Existe uma fome por fama, e nada além da fama, por mais trivial que seja, nada a satisfará, exceto a fama, como você a entende. Então, todos esses são estados, então você entra no estado de fome e vê o mundo a partir dele, e satisfaz sua fome. Se você agora é conhecido como deseja ser conhecido, então a fome de ser conhecido é satisfeita. Se você deseja ser alguma coisa, então você vê o mundo a partir desse estado, e o mundo visto, embora subjetivo, confirma o que você está realmente vendo e experimentando subjetivamente, bem, então sua fome foi satisfeita. Agora, tendo feito isso, no meu caso, uma ponte de incidentes foi construída sem o meu raciocínio consciente. Não escrevi a carta do meu irmão. Não comprei a ordem de pagamento de $50.
Não notifiquei a transportadora para me emitir uma passagem. Tudo isso chegou pelo correio. Ele foi influenciado a 3.000 quilômetros de distância pela minha suposição. Ousei apropriar-me subjetivamente da minha esperança objetiva. Então, pegue sua esperança objetiva, e então aproprie-se dela subjetivamente, e durma nela como se fosse verdade. Se você ousar dormir nela como se fosse de fato verdade, de uma forma que você desconhece, aquela ponte de incidentes surgirá, e você será compelido a atravessá-la para a realização da apropriação subjetiva. Mas quando você chegar ao fim, será a realização da esperança objetiva. É isso que, esta noite, eu gostaria de compartilhar com vocês. Conto por experiência própria, e então, a partir daí, quando encontro uma crise na minha vida, aplico-a. Não vivo de acordo com ela a cada segundo, porque estou bastante satisfeito com a vida que vivo e, portanto, não há necessidade de mudanças constantes na minha vida, mas há momentos na vida de todos nós em que chegamos a uma crise, e então você precisa agir se sabe quem é Cristo. Pois, tenha em mente. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Portanto, não se apegue tão completamente à vestimenta externa que você pensa ser você mesmo, é apenas uma vestimenta, e esqueça o homem interior, o homem imaginativo, que é o você imortal. Esse homem imaginativo é o próprio Deus. E chegará o dia em que ele nascerá, pois todo o seu vasto drama eu poderia dividi-lo em 3 padrões: inocência, experiência, imaginação. E quando você atingir esse estágio, o terceiro estágio da imaginação, você estará caminhando em direção ao fim, pois saímos de um mundo de inocência para o mundo da experiência e caminhamos em direção a uma imaginação desperta, que é o próprio Deus. Então, nos é dito: todas as coisas são possíveis para Deus. Depois, nos é dito: todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Assim, o capítulo 19 de Mateus nos diz: para Deus todas as coisas são possíveis. O capítulo 9 de Marcos nos diz: todas as coisas são possíveis para aquele que crê, então ele equipara Deus ao homem que pode crer. Não há como escapar dessa equação. Se todas as coisas são possíveis para Deus e todas as coisas são possíveis para aquele que crê, então ele equipara aquele que crê a Deus. Não, eu sei a diferença entre pensar a partir do meu desejo realizado e pensar nele. Estou sempre pensando de onde estou e de onde não estou. Neste momento, estou pensando neste quarto e na minha casa, onde minha esposa está agora. Mas este quarto é mais real agora do que onde ela está, porque estou pensando daqui e estou pensando de lá. O segredo é pensar a partir. Quando você entra em um estado e pensa a partir dele, você lhe dá todos os tons da realidade, lhe dá todos os tons da realidade, lhe dá toda a vivacidade sensorial que consegue reunir e então, quando abre os olhos e quebra o feitiço, pensa: o que foi que eu fiz? Tudo isso foi imaginação, diria o mundo. É tudo o que precisa ser, pois imaginação é Deus. Você coloca uma realidade em movimento e não precisa, agora, conceber os meios que serão empregados para levá-lo de onde você está fisicamente para onde você está na imaginação. Então, ouça as palavras com atenção. E agora vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para o meu ser, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Ele está falando desta vestimenta. Esta vestimenta não pode ir. Você a senta em uma cadeira, a coloca em uma cama, a joga no chão, mas ele, o homem interior, pode estar em qualquer lugar deste mundo e observando o mundo de onde ele está na imaginação, que é a realidade, ele retorna ao fermento que deixou para trás e o toma para si. Então, eu retornarei, tendo ido e preparado o lugar, eu retornarei e os levarei para mim, para que onde eu estou, onde? Na consciência, na minha imaginação, que é a única realidade, lá vocês também estejam. Então fui para Barbados na minha imaginação, e aquilo era Cristo, mas deixei a pequena roupa que usava na Rua 75, em Nova York. Voltei na manhã seguinte e a peguei. Tudo bem, 6 semanas se passaram e aparentemente nada aconteceu, mas veio com um choque repentino, do nada, a carta debaixo da minha porta, porque naqueles dias,
O que diabos você faria acordando cedo quando havia 17 milhões de desempregados, e eu era dançarina? Quem queria uma dançarina? Se não podiam comer, como poderiam pagar para ver uma dançarina? Se eu pudesse encontrar um emprego em um restaurante dançando de graça, apenas pela comida, eu teria aceitado. Pessoas que não têm a minha idade não têm ideia da Grande Depressão daqueles dias. Falamos de recessão hoje, com 6 milhões de desempregados, sendo 204 milhões no nosso país, e havia cerca de 17 milhões, e esse não era exatamente o número real, e tínhamos apenas 120 milhões. Se você conhece Nova York, há um lugar chamado Gimbels, e o Gimbels se estende até a Penn Station, e o corredor que vai do Gimbels até a Penn Station seria daqui até mais ou menos aqui, indicando. Já vi homens dormindo em 7 camas de solteiro à noite, sem ter para onde ir. Pelo menos, eles tinham aquecimento. Era lá que dormiam. Dormiam em todos os lugares, e o que conseguiam mendigar ou ganhar, era o que recebiam. Não tínhamos previdência social naquela época, nem auxílio social, e tínhamos 17 milhões e meio de desempregados. Então, eu sei o que é passar por essa experiência. E sem um centavo, eu podia fazer uma viagem a Barbados que custava a família, bem mais de $1.000. Naquela época, $1 equivalia, na verdade, a $2 ou $3 quando se tratava de comprar coisas. Mas eu me diverti. Embarquei naquele navio, e esses 2 homens idosos, pois isso foi em 1933, e eu nasci em 1905, então você sabe a minha idade. Eu era o mais novo dos 3. Um era um nazista extremista, um sujeito traumático, viajando para o sul, e o outro era um judeu ortodoxo. E que combinação, nós 3! Então, o judeu ortodoxo, um sujeito baixinho, viu meu terno novo, eu tinha pago $12,50 por ele, e me perguntou: quanto você pagou por isso? Eu disse: $12,50. Ele disse: eles roubaram você. Eu disse: eles me roubaram? Ele disse: sim, eles roubaram você, e deixa eu te dizer uma coisa. Se começar a chover, corra. Ou você nunca vai sair dessa. Ela vai encolher até aqui em você. Ali estava outro sujeito, ambos senhores idosos, o nazista, ele estava falando o dia todo sobre como a Alemanha iria dominar todas as Índias Ocidentais, eventualmente, dominar a América, e os dois estavam na mesma. O homenzinho judeu ortodoxo lia a Bíblia a maior parte do tempo em hebraico, mas conversava comigo sobre meu terno ou coisas do tipo, e o outro sujeito era todo ciência. Por ciência, ele queria dizer astrologia. Ele acreditava em astrologia. Ele acreditava em todos esses ismos. Bem, esses foram meus 10 dias no mar. Que experiência! Veja bem, tudo se soma. No final, tudo se soma. Então, tive a viagem mais fabulosa até aqui, e voltei para cumprir a profecia do meu amigo. Você terá morrido, e foi o que aconteceu. Eu morri para um estado. O homem imortal não pode morrer, mas eu não percebi que estava preso naquele estado até começar a dormir em outro estado, e dormindo em outro estado, esse estado se tornou realidade, e o antigo estado que não podia comer peixe, nem aves, nem carne, nem ovos, nem nada, deliciava-se em comer peixe, aves e todas as coisas que o outro não podia fazer. Cada estado é certo por si só. E então, até que alguém saia de um estado, não tente bater na cabeça dele. Ele não pode te ouvir. Ele sabe que o que está fazendo é a única verdade, a única realidade. Se ele realmente acredita que mariscos vão envenená-lo, sabe? Eles vão envenená-lo. Você e eu vamos sentar e comer o maço mais glorioso de mariscos, ele vai sentar e comer o mesmo do mesmo prato e eles vão envenená-lo. Eu tive essa experiência quando era vegetariano estrito. Fui a Toronto. Uma amiga me convidou, éramos hóspedes. Ela mal podia pagar o salmão que preparou, um salmão maravilhoso, mas eu não comia peixe, carne, aves ou qualquer coisa naquela época, mas, como hóspede, fui treinado para nunca ofender um anfitrião, então me forcei a comer o que me serviam. Foi a primeira vez que quebrei meu jejum em muitos anos.
Sabe? Éramos 7 à mesa, e meu anfitrião e minha anfitriã, minha parceira de dança, a mãe dela e depois 2 filhos, éramos vários, e eu era o único com envenenamento por tomaína. Desci, estava envenenado, e envenenado além da conta naquela noite, e todos comeram o mesmo peixe. Mas eu estava comendo contra a minha própria natureza. Eu sabia que estava agindo errado pelo meu próprio, naquele momento, meu próprio código ético, e eu estava envenenado, e todos sobreviveram. Bem, meu corpo também sobreviveu, mas, quero dizer, eu estava realmente doente. Portanto, a coisa mais maravilhosa do mundo irá envenená-lo se você pensar que está errado no que faz. Então, onde está? Tudo na sua própria e maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. E nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal e descemos ao mundo da experiência. E há apenas 2 coisas em todos os 66 livros das Escrituras que desagradam a Deus. Você pode ler do começo ao fim, e não encontrará mais do que 2 que verdadeiramente desagradam a Deus, e uma é a falta de fé em Eu Sou Ele, e a outra é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, todos nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sei que sim. Mas o vasto mundo inteiro se esquiva e se afasta dessa crença de que eu sou Ele. Portanto, a falta de fé em Eu Sou Ele e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal são as 2 coisas que desagradam a Deus, como mencionado nas Escrituras. Não consigo encontrar uma terceira. Não encontro uma terceira, apenas essas 2. Portanto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como nos é dito: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Portanto, o eu sou em você é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, e você pode colocá-la em qualquer lugar do mundo. Você não precisa estar ancorado onde seus sentidos lhe dizem que você está. Agora, deixe-me falar francamente com uma senhora que está aqui. Ela quer vender a casa dela. Você não pode vender a casa se dormir noite após noite nela. Você tem que dormir em outro lugar, mentalmente, não me refiro fisicamente. Fisicamente, eu dormia em um porão na rua 75, em Nova York, mas na minha imaginação, eu dormia na casa da minha mãe em Barbados, e em 6 semanas eu estava na casa da minha mãe em Barbados. E então eu não tinha um centavo para o empreendimento, que custou bem mais de $1.000. Tudo foi disponibilizado como um presente. Não foi um empréstimo. Foi um presente. Se você quer vender aquela casa a sério, precisa deixá-la ir na sua imaginação e dormir como dormiria e onde dormiria se a tivesse vendido. E então, noite após noite, dormir nesse estado. Onde você dormiria se a tivesse vendido? A menos que queira alugar um quarto na sua casa, o que não é o que você quer fazer. Portanto, digo a todos, se vocês sabem quem é Jesus Cristo, vocês são livres. Chegará o dia em que vocês saberão que Ele realmente é o Pai, e esse dia será o mais emocionante que se possa imaginar, quando Davi, em espírito, os chamar de Pai. Gratidão por todos que chegaram até aqui. Deixem seus comentários e sugestões para novos vídeos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.